Débora, me diz uma coisa, como você era ou como estava a tua vida antes de começar a mentoria? Eu acredito que eu estava muito travada, né? Com o meu objetivo no qual eu descobri na primeira sessão, né? Que não era a minha intenção fazer mentoria nessa parte, mas que fomos direcionando para a parte sentimental, no caso, né? Mas foi de grande valia, né? Para mim foi muito bacana conseguir enxergar algumas coisas que às vezes a gente precisa de uns puxões de orelha para nos darmos conta de que pequenas atitudes, pequenos gestos fazem muita diferença na vida do outro e até mesmo na nossa, né? Então, foi muito bacana, uma experiência assim, ó, que eu super recomendo, que para mim estamos fechando com chave de ouro. Tudo bem. E quais os problemas específicos que fizeram você procurar, Renata, me procurar para entrar na mentoria? Olha, quando eu ganhei uma sessão, eu não tinha ideia de que a gente ia fazer esse trabalho e iríamos adaptar a minha mentoria para a vida sentimental. Eu achei que ia ser mais na parte de finança ou de escritório, enfim, alguma coisa relacionada a trabalho. Eu acreditei que ia ser nessa parte, como a gente já tinha trabalhado numa outra sessão. Então, para mim foi uma surpresa, né, a gente ter alinhado a nossa mentoria nessa parte. Mas fiquei muito feliz, foi muito bom e acredito que tenha me ajudado muito. Que dúvidas que tu precisou vencer para entrar na mentoria? Que eu preciso ou que eu Que precisei? precisou. Na verdade, eu acredito que eu fiquei insegura num primeiro momento, né, de fazer, de descobrir o que era a minha alimentação e fazer essa mentoria. Mas. E a parte financeira também, né? Que como autônoma, às vezes a gente tem que ter. Geralmente a gente tem que ter os pés bem no chão para não fazer nada fora do que a gente consegue, né? Para conseguir honrar os nossos compromissos. E quais motivos te levaram a decidir por fazer a mentoria? Acredito que com a clareza dos pontos que eu precisava trabalhar, isso foi uma parte que me ajudou e a condução dessa primeira sessão foi decisivo, foi bem bacana. Que transformações ou que resultados você teve durante o processo de mentoria? A me avaliar melhor, ter algumas visões diferentes das pessoas, da minha pessoa, dos meus valores, focar mais nessa parte, né? De não deixar, aprender a dizer não. Para mim é bem importante, foi muito importante colocar esses pontos nos is e saber me posicionar em relação ao que eu gosto, ao que eu quero, ao que eu desejo daqui para frente. Isso foi bem bacana e importante. E se tu pudesse deixar um recado para as pessoas que estão em dúvida em investir no seu desenvolvimento pessoal, qual seria? Que não deixe de investir, que às vezes uma mentoria pode parecer, né, não ter o valor, a gente não tem como mensurar o valor que vai nos trazer para a nossa vida.
que só depois que a gente passa pelo processo, a gente para pensar e ver o quanto isso vai refletir no nosso futuro, o quanto essas ferramentas nos ajudam na nossa vida. Isso é magnífico, eu diria. A gente não tem noção. Eu não tinha noção. Tinha feito assim, né, uma mentoria em grupo, enfim, mas não é a mesma dedicação e o empenho da nossa parte, né, da minha parte. Então, para mim foi maravilhoso. Que legal. Muito obrigada.